Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o canal Filosofia e Arte. Eu sou Edilton Santos. Estamos aqui para mais uma matéria, mais um conteúdo. E hoje, novamente, queremos falar de filmes. Filmes que eu tenho assistido e acho interessante. Esse que eu quero falar já assisti 3 vezes, tem sempre alguma coisa para aprendermos ali. Portanto, é isso que eu quero discutir hoje. Eu quero falar sobre o filme Sociedade dos Poetas Mortos. Mas antes eu queria pedir a vocês que dessem um like no canal, se inscrevessem e ativassem o sininho. Quando você dá seu joinha, você está dizendo ao YouTube que esse canal é relevante, essa matéria é relevante e ele vai levar para outras pessoas. Quando você inscreve, você fortalece o canal. Quando você ativa o sininho, você está se habilitando a receber recados de novos vídeos que nós colocamos aqui. Não custa nada, é muito simples. Um cliquezinho aí no inscreva, se você já se inscreveu, toca no sininho, ativa o sininho, portanto vocês estarão nos ajudando. E lá no joinha você está habilitando o canal a subir na grade. Façam isso, estarão me ajudando nessa caminhada. Bom, eu queria falar do filme Sociedade dos Poetas Mortos. Ele é uma longa-metragem do gênero drama e foi lançado em 1990. É um filme que traz uma temática muito interessante dentro da sala de aula, onde o professor traz uma visão diferenciada da própria escola, do próprio sistema da escola, e ali ele vem trazendo algumas perspectivas de mudança na questão do ensinamento e de visão para aqueles alunos terem uma perspectiva de vida mais interessante, que tenha como é que se diz, uma visão crítica e que possam ali se desenvolver como ser humano, como sociedade. E é isso que eu vi naquele filme. É um filme que tem uma narrativa linear, cronológica, a história que se passa no outono de 1959 nos Estados Unidos, e esses garotos são da escola preparatória de elite para garotos. É a escola Welton Academy. Então é essa escola que nós assistimos e vamos passar. E eu digo a vocês, assistam esse filme, se possível em grupo, para discutir, para trazer ideias. Professores, é muito interessante para os professores esse filme, porque traz uma visão de modernidade para o professor. O professor precisa mudar o seu sistema, que há muito tempo está muito ligado simplesmente a um livro didático, à lousa, ao giz, e não passa disso. E assim traz um tédio para os alunos que estão vivendo um momento muito mais avançado, onde tem informação 24 horas por dia. A cada momento que nós pegamos um celular, ligamos o computador, tem uma novidade, tem uma informação nova. Portanto, esses alunos estão muito bem informados e é preciso que saibamos trabalhar com essa situação. Com a chegada do professor de inglês e literatura, o professor John Kenny, ele muda a rotina daquele estudante. Começam a ter uma outra visão, porque ele traz um outro método de ensino. Através da poesia, o professor John inspira seus alunos a os apresentar à sociedade fundada por ele quando estudava naquela escola. É a Sociedade dos Poetas Mortos. E ali ele mostra alguns conceitos que ele tem dentro daquele grupo, e um dos principais conceitos que ele traz é a questão do Carpe Diem. O que é Carpe Diem? Carpe Diem é viva o presente, aproveite o presente. Esse momento você tem que viver. Na realidade, muitos de nós nos preocupamos com o futuro e com o passado, mas o presente é que é importante, e a felicidade está dentro do presente. Precisamos nos libertar, soltar as amarras, porque a sociedade traz para nós uma liberdade falsa, que a liberdade imposta não é liberdade, não é. A felicidade imposta não é liberdade, é uma liberdade falsa. Você vive uma liberdade que nem sempre é aquilo que você queria. Portanto, o Carpe Diem, ele tem o objetivo de mostrar que a sua felicidade está à disposição, é hoje. E não se prenda a conceitos além disso. A escola tem por tradição, como ensino básico, a tradição, a honra, a disciplina e a excelência. E dentro desses termos, podemos dizer que os gestores engessam seus professores
e eles não podem trazer muita novidade para os alunos. E interessante que em determinado momento, quando aquele professor chega na sala de aula, ele já começa com uma coisa muito interessante. Ele sobe na mesa da sala de aula e diz que dali de cima a perspectiva é melhor, é maior, é mais ampla. Na realidade, nós quando estamos acima, esse acima quer dizer, quando estamos com mais conhecimento, nós vamos ter facilidade de vermos mais a periferia, vermos mais o horizonte da vida. E é assim que nós crescemos, é com conhecimento. E ele mostra isso que os alunos precisam entender. Na realidade, a questão do Carpe Diem, aproveite o dia, meninos. Faça experiência extraordinária. Isso é um ponto principal para ele. E tem até, com ele trazendo aquele trabalho de literatura, principalmente, ele até influenciou alguns alunos, e alguns alunos formaram uma associação e eles saíam para ler poesias numa gruta perto da instituição. Já começaram a mudar. Só que o Kente, ele, por introduzir esse conceito de finitude, de busca da felicidade, e do modo que ele trouxe, a escola começou a se incomodar. O gestor e alguns outros professores começaram a se incomodar com ele, porque ele estava trazendo uma coisa que não era comum. A escola era uma escola tradicional, muito fechada, tinha a disciplina como o seu principal fator, era muito rígida e autoritária até. E isso trouxe incômodo para alguns, principalmente para a liderança daquele colégio. E passa o tempo e, na realidade, o professor ele começa a ter conflito dentro daquele colégio. E houve também um momento muito interessante ali que um aluno, quando ele começou a se livrar dessa imposição da felicidade, ele começou a descobrir outros campos e começou a descobrir que ele amava o teatro. E foi talvez o ponto mais, o que culmina o filme, muito importante, é esse momento que o aluno ele descobre o teatro e é convidado para participar de uma peça importante da cidade. Seu pai queria que ele fosse médico e não admitiu que o filho fosse ser ator. E no momento, até ele foi assistir a peça, mas o aluno ele começou a sendo pressionado, questionado, a ponto de se desesperar e se suicidar. Trouxe aí uma situação muito complicada dentro da escola, porque começaram agora a culpar o professor pelo seu modo de ensinar. E vem aí algumas questões que mais na frente nós vamos discutir. O filme, na realidade, ele traz a crítica ao modelo escolar ultrapassado. Isso é que ele quis mostrar. O filme traz uma crítica muito clara ao modelo de escola ultrapassado, o modelo que já não tem mais lugar na escola, isso há muito tempo. Isso desde 1959 já se pensava assim. Queríamos deixar aqui algumas reflexões que é muito interessante. Por exemplo, relação professor-aluno. Aquele professor trouxe uma outra relação com o aluno, uma relação de equidade. Ele não se sentia superior e ali colocou-se na mesma posição dos alunos. E a realidade é essa. Hoje vivemos num mundo que vive uma super informação. E o professor jamais pode se colocar superior ou único dentro da sala de aula, porque os conhecimentos são mútuos. O professor também aprende com o aluno. Como falei em um momento, os alunos têm informação 24 horas. Cada momento que abre seus aparelhos, ele tem uma informação nova. E não pode simplesmente ser vetada o conhecimento do aluno. O aluno tem conhecimento, como o professor tem também, e isso deve ser uma troca, porque os dois irão crescer e aprender com isso. Existe outra questão que é o autoritarismo e rigidez. Uma das coisas mais preocupantes na sala de aula é quando um professor se torna autoritário e rígido, a ponto de não deixar o aluno nem falar. Uma coisa que eu acho absurda, por exemplo, é o aluno proibir
é o professor proibir que os alunos entrem em sala de aula com o celular. Se ele souber trabalhar aquela ferramenta, essa ferramenta que é o celular, ele vai ter um ganho extraordinário com os alunos. Basta ele saber trabalhar isso. Tem muitos modos de trabalhar. Busque dentro dos seus alunos, buscar eles pesquisarem. Façam isso, trabalhem com ele, porque ele vai ter muito que apresentar, muito que mostrar e até ensinar aos professores. Existe uma coisa muito importante também, que é a importância da literatura na sala de aula. Eu participei de alguns momentos em sala de aula e eu vejo, em raríssimas exceções, professor que no ensino de português, por exemplo, ele não cita um livro de poesia, um livro de romance, um livro de contos, ele não cita, fica bitolado ali naquele livro didático e o que ele traz são experiências que não são experiências, são teorias que estão ali no livro, ele não viveu essa experiência e passa para o aluno, não tem o que passar, passa aquilo e acabou, não tem como mudar. Eu, em determinado momento, eu participava de uma associação associação literária da cidade de Surubim e lancei um concurso de poesia para os colégios de ensino médio e, para minha surpresa, os alunos que chegaram nos 3 primeiros lugares são alunos de escola pública. E quando eu fui ver mais a fundo, os professores incentivavam os alunos a isso. As 3 escolas que tiveram esses alunos classificados em os 3 primeiros colocados, tinham professores que incentivavam o aluno na leitura, na poesia, faziam até alguns trabalhos de edição de livros dentro da escola mesmo, de alunos, portanto, levou o aluno a conhecer. Isso é muito importante. E eu vejo hoje que esses alunos são profissionais excelentes, profissionais, são médicos, advogados e professores que se desenvolveram dentro da área que escolheram. Por quê? Porque tiveram oportunidade de se desenvolver. Precisa existir uma coisa que é muito interessante. É como é que se diz? A visão crítica do homem. Homem eu digo como humanidade. Nós precisamos ser críticos e para isso precisamos conhecer, precisamos buscar o saber. Aí nós vamos ter condições de ser críticos. Por que estamos vivendo um momento tão difícil? Porque as pessoas não são levadas a pensar, a buscar conhecimento. E quem não pensa, não busca conhecimento, não tem senso crítico, aceita qualquer coisa que se entregue, qualquer prato que se dê, ele vai se alimentar e achar que é o melhor. Portanto, é importante que a gente veja isso. Cito novamente a caverna de Platão. Só um daqueles que saíram da caverna começou a ver o mundo diferente. Os outros não quiseram sair dali, tinham ali uma visão de um fogo e resto de pessoas que passavam ali, e era a única coisa que ele via na parede, e dali não quiseram sair, porque eles estavam satisfeitos com a ignorância. A ignorância, na realidade, lhes paralisaram. E isso é terrível. Portanto, que nós tenhamos esse cuidado e assistam o filme Sociedade dos Poetas Mortos e discutam com seus alunos, discutam com seus amigos, porque é muito importante para nós, para a sociedade, para o homem atual. Nós vamos ficar por aqui desejando um bom dia, uma boa tarde, boa noite e voltaremos com outros conteúdos aqui no canal Filosofia e Arte.